mais uma breve interpretação aí sobre mapa numerológico cabalístico, né? E aí, será que hoje é o seu? Vamos ver aí se é o seu mapa que está hoje na análise aí como exemplo. Vamos dar uma olhada, né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que tem aí o destino número 11, a missão 22. E o que me chamou a atenção no mapa, quando eu fiz o mapa dessa pessoa, que ela ganhou o mapa. E aí a pessoa que deu o mapa, depois que eu entreguei, veio com o seguinte feedback, que a pessoa se encontrava em depressão naquele momento. Então a gente vai fazer essa análise aqui, né, da vida, enquanto aqueles momentos ali que a gente está em depressão, com alguns problemas, por que está aquilo, onde está aquilo no meu mapa, mais uma vez eu tentando evidenciar para vocês que o que vocês vivem está escrito no mapa. A pessoa que nasce no destino 11, ela tem uma característica de uma personalidade muito exigente. O 11 é o número da fama, então é uma pessoa que ela tem uma característica de exigência muito alta. Então ela veio aqui no mundo no destino 11 é do Bill Gates, né? Então são pessoas que vão deixar legado aí para a próxima geração. E aí o que acontece? Se você está no destino 11, nessa encarnação, para você é muito importante que você marque, que você evidencie as pessoas do que vem acontecendo depois. E aí o que vai acontecer no depois? Né? No que você vai ser o seu diferencial aí para a próxima encarnação? Nessa de diferencial para a próxima encarnação, a gente vai querer deixar a nossa marca no planeta. No macro, Bill Gates, no micro, você não é a essência da sua família. Então, essa pessoa nasce nesse destino que ela já não veio para ser igual. Ela já veio com uma busca de diferencial nas escolhas dela. A missão dela é 22. 22 é um número também que é 11 dobrado. Se você, enquanto 11, já tem exigência, enquanto 22, imagine-se aí mais exigente ainda, porque você vai entrar naquela conexão de achar que tem que ter um perfeccionismo, mudar a vida das pessoas. E a pessoa ainda traz a personalidade também no 11. Então, é muito 11 para uma cabeça só. Nível crítico muito alto, nível de exigência muito alto, nível de perfeccionismo muito alto. Por outro lado, perdão, mas por outro lado a gente também vai falar do 11, da espiritualidade. Eu costumo usar muito o exemplo da música do Raul Seixas, eu acho que ela define muito bem quem é número 11. O Raul Seixas, em uma das suas músicas, fala: tenha fé em Deus e tenha fé na vida. Como você para vencer sendo uma coisa que está externa, não está dentro de você. Então ele fala: tenha fé em Deus e tenha fé na vida. E a vida está ali fora. Você tem que acreditar nesses dois polos. Quando a gente é número 11, eu costumo ensinar para vocês que quando a gente é número 11, a gente tem fé em Deus, mas tem fé em si. A gente tem fé na vida, mas tem fé em si. Então, a gente traz para o objetivo, né, a realização da coisa. Eu já não vou ficar só contando com um bom velhinho sentado numa cadeira, anotando pedidos. Quem anota pedido é garçom, quem anota pedido é Papai Noel. O bom velhinho sentado na cadeira é uma ideia ilusória de Papai Noel, e Deus é mais que isso. Deus não é isso, um anotador de pedidos, né? Então, quando a gente fala desse 11, a gente vai falar dessa essência, de ter fé em Deus, mas eu tenho fé em mim. Tenho fé na vida, mas eu tenho fé em mim. Então, essa pessoa tem destino 11. Bill Gates não ouviu ninguém, ele foi atrás de si, das suas ideias, construir um patrimônio. Né? O Neymar tem 11 no mapa, então o Neymar, nesse 11, ele vai ter a fama que lhe traz dinheiro. O Neymar tem um mapa maravilhoso, 11 com 8. Então ele nem é tão bom jogador, mas ele na fama consegue o lucro. Então nós vamos falar desse 11, né, nessa busca de fama, de mudanças, e da ética do bom comportamento, na exigência, né, na autocrítica. Então, nós vamos lembrar que tem que ter fé em alguma coisa, mas é muito mais fé em si. Você vai apostar no seu cacique. A pessoa tem expressão 11, destino 11 e missão 22. A expressão número 11 vai fazer dessa personalidade muito crítica, de uma pessoa muito exigente, de uma pessoa muito seletiva, de uma pessoa que ela tem uma diplomacia em terra, ela aprendeu a viver, né, 11, 1 e 1 dá 2, 2 é número de colaboração, então nessa encarnação ela vai aprender a ser um pouco mais colaborativa, ela vai pensar em como conduzir o outro também nessa colaboração. Mas e aí, essa pessoa, no momento que veio fazer o mapa, ela estava numa lição, ela trouxe numa lição kármica, a lição kármica número 8. A lição número 8 vai falar ali do dinheiro, do poder, né, da justiça.
E aí, quando a gente fala da lição kármica número 8, que lição kármica, lembrando, é sempre um defeito que eu tenho ali com a minha personalidade. Então, ela traz essa personalidade 11 da exigência, da métrica, da perfeição, de querer deixar marcas no mundo, deixar legado, de chegar, fazer e acontecer, de conduzir pessoas, né? O 11 tem um de fundo, então gosto de conduzir as pessoas. E aí ela tem esse 8 de lição kármica na personalidade dela, que vai falar para ela da materialidade do dinheiro. Esse 8 fala do número de poder, enquanto o número de poder a gente vai falar aí de qual poder que esse 8 também fala. É muito legal que quem tem lição kármica número 8, cada vídeo que eu faço eu vou acrescentar um conhecimento para vocês. Quem tem lição kármica número 8, ela traz para si a responsabilidade da construção do patrimônio, tá? O Neymar traz 8 lá no mapa dele como destino. Ele tinha o destino do dinheiro, não a lição de lidar com o dinheiro. Eu estou falando da lição de lidar com o dinheiro. E das características da lição kármica número 8 é justamente eu aprender que o poder sou eu. Então, se eu falei que o 11 tem fé em Deus, mas tem fé nele, tem fé na vida, mas tem fé nele, essa pessoa em questão, e ela ainda tem lição 8, ela vai ter que ela mesma se movimentar no universo para fazer e acontecer, né? Para se realizar. Ela vai vender o produto dela. Aí era a fama do Neymar e o dinheiro que veio dessa fama. Essa pessoa, quando veio fazer o mapa, a filha falou que ela estava em depressão e que ela gostou muito do mapa, que ela se visualizou muito no mapa e entendeu muito o mapa. E ela estava no arcano número 14. Gente, o arcano número 14 é essa carta aqui maravilhosa. Essa carta aqui, ela é um anjo, ela representa um anjo. Em cada mão dela, né, tem duas taças, uma taça com elemento fogo, uma taça com elemento água, né? E esse anjo, ele fica jogando, trocando um elemento de uma taça para outra, né? E quando a gente vai fazer esses movimentos repetitivos, o que a gente lembra? A rotina. Então, quando ela veio fazer o mapa, que vai terminar agora, dia 11 de novembro de 2022, ela sai desse arcano 14. Ela fez o mapa comigo já tem 2 anos, é um mapa de 2 anos atrás. Quando ela fez o mapa comigo, ela estava nesse 14, e esse 14 vai falar justamente disso, desse momento de paciência no universo. É o fogo e a água. Então, o que a gente fala quando pensamos em fogo e em água, em ponto de equilíbrio? A água abafa e apaga o fogo, mas o fogo precisa, né? Nós precisamos desse fogo, dessa vida para viver. Então a gente não pode ser muita água, muita umidade, né? A água em si não produz sozinha, como o fogo em si destrói. A água alimenta e o fogo destrói, mas eles mantêm equilíbrio. E é justamente o que essa carta pediu para ela, né, nesse tempo todo. Algumas tragédias, elas são vistas no mapa também. Esse mapa em questão, essa pessoa, né, eu lamento, mas a gente consegue saber, e todos nós que estamos aqui, infelizmente, em algum momento na vida da gente, a gente vai perder um pai, perder uma mãe, um irmão, um filho, um marido, a gente vai passar por alguma perda afetiva em grandes perspectivas. Tem isso no mapa? Tem, eu não vou em busca disso. Mas algumas coisas a gente sabe que quando vamos envelhecendo, a gente está mais apto a ver as pessoas que a gente ama indo embora, né? Então a gente tem que trabalhar a cabeça da gente para o luto, para as perdas, né? Então ela sai desse arcano que fala da paciência, do equilíbrio, um equilíbrio que vai traduzir para ela um amadurecimento enquanto ser humano, né? E ela vai entrar agora nesse arcano que vem falar aqui do 5 de copas, né? E como a figura aí do próprio arcano mostra para vocês nesse 5 de copas, a gente percebe, né, a pessoa sentada, postada aí de joelhos, né, com 3 copas, né, caídas e 2 em pé. 3 copas caídas. O elemento copa, na carta, ela representa o nosso afetivo. Então, essa pessoa sai de um posicionamento da vida entre chama do fogo, né? E a passividade da água. Ora você incendeia, ora você apaga incêndio na vida. Para te proporcionar esse equilíbrio, ela veio desse arcano e ela entra nesse arcano agora que vai falar aí da essência do emocional. Então, o que ela amadureceu no equilíbrio, no aprendizado desse equilíbrio, quando ela estava na carta da temperança, que é a carta do anjo, é um anjo que representa trazendo o nosso equilíbrio, ela entra nesse arcano dos 5 de copas, que vai falar das dores do nosso afetivo. Ela vai falar das perdas, né, afetivas. Essa pessoa ela tem uma certa idade,
Então, para ela, né, nos próximos 4 anos, né, entrando agora em 2022, todo esse amadurecimento e esse equilíbrio que ela buscou na vida vai ser muito necessário. Porque essa carta, ela pressageia, né, enquanto copas, os sentimentos de algumas perdas ainda no plano afetivo que ela vai passar pela vida dela. Né? Temos 2 copas em pé aqui, então significa que ela vai ter sustentação para passar por esses momentos. Né? Ele está postado de joelhos aqui. Quando eu entrei no mapa dessa pessoa, eu entrei abrindo esse vídeo falando 11, tenha fé em Deus, mas tenha fé em si, tenha fé na vida, mas tenha fé em si. Então agora, na entrada desse próximo arcano, que vai falar que pressagiou primeiro um amadurecimento e equilíbrio. Agora ela precisa desse equilíbrio, desse amadurecimento, desse arcano interior, dessa fase anterior que termina agora, no mês de novembro desse ano, para o próximo arcano que entrar, para ela aprender, né, e vivenciar algumas perdas afetivas. E quando a gente fala em perdas afetivas, o macro, a nossa perda afetiva, como mãe é um filho, como esposa, quando tem um bom marido, seria o marido, né? Enquanto filha, se teve uma boa mãe ou uma mãe. Mas esse afetivo também pode falar de perdas, não só de perdas, né? Necessariamente do aspecto ser humano, mas perdas de coisas que a gente gosta também, como o bairro que eu moro, a casa de praia que eu tenho, a casa de infância, né, que a família vai vender. Então, assim, ela vai passar por esse processo agora. E aí a gente volta lá no mapa dela e fala, né? Uma pessoa que está no número 11, ela pediu ao universo, a Deus, ou seja lá quem for, para que ela viesse em Terra amadurecer nesse 11, que é uma carta muito bonita, a carta que representa o arcano número 11, né, em Terra, é a carta da força. A carta da força é uma das cartas, na minha opinião, uma das mais lindas, né, que nós temos aqui no tarô, que ela é representada aqui por uma mulher com um leão, né? E eu gosto muito de falar para as pessoas, quando a gente está com esse arcano na vida da gente, e ela nasce sobre o destino número 11, ela nasce numa expressão, ou seja, numa personalidade número 11, nós vamos falar da estratégia, nós vamos falar da racionalidade. Então, assim, se eu bato de frente com o leão, ele se alimenta de mim, né? O leão ele me mata. Se eu domino o leão, ele se torna, né? Domesticado, ele se torna um bicho de estimação. Então você vem para uma carta, você vem numa escolha de um destino que você falou de dominância e não de ser dominado. E é uma carta que ela fala de espiritualidade elevada. Quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando para ser mãe de santo, eu não estou falando para bater cabeça em terreiro, eu não estou falando para virar freira, eu não estou virando padre, não estou falando que é para virar médium, guru, nada disso. Quando nós falamos nessa carta número 11, nós falamos de uma liberdade espiritual que vai falar de força espiritual da fé e não da religião. Então, a pessoa nasce numa personalidade que é isso. O que é a nossa intuição? O que é a nossa estratégia de vida? É quando a gente consegue se ligar a esse lado intuitivo, que é o que me diz como fazer. E a racionalidade, que é o que fala, faça, né? Vai fazer. Então, a gente tem que unir esses dois. Para dominar um bicho, você tem que ter uma estratégia. Para dominar uma fera, você tem que ter a estratégia, que seria a sua racionalidade, mas a sua intuição. Então, a pessoa nasce para usar a intuição e a racionalidade dela, e a intuição enquanto sentido de fé. E qual fé que ela precisa? A maior de todas, como diria Raul Seixas, não é só fé em Deus e só fé na vida, mas fé no seu tato, na sua pessoa. Dito isso, por que ela estava em depressão? Gente, 11, alto nível de criticidade, pessoas exigentes, né? O 11, quando ele está no positivo, ele cria coisas maravilhosas, ele é um bom condutor. O 11, eu sempre falo isso nos mapas, né? Quando você tem uma expressão número 11, personalidade 11, e você está nessa expressão no negativo, você vai ser homofóbico, vai ser racista, vai ser... Quando eu vejo uma pessoa assim muito fechada nos conceitos dela, nas crenças dela, né, ela está ali no 11 negativo, né? O mundo, eu fiz, eu posso, né? Aquele empoderamento, então qualquer um pode, não é assim. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu time de vivenciar ali e um difere do outro.
certo? Então era esse o recadinho de hoje, né? Esse foi um mapa interessante, né? Eu lendo os feedbacks ali de alguns mapas que eu tive, me chamou a atenção desse. E missão 22, né? Engole a sua dor, engole aí o seu narizinho empinado às vezes, e no 22, já que você tem tanto potencial, compartilhe esse potencial com o mundo, né? Direcione o mundo. O número 22 é número de magia, né? O número do mago, número de feiticeiros em encarnações passadas, pessoas que tinham 22, seriam o número dos feiticeiros, dos bruxos. Então, são pessoas que têm tanto conhecimento dentro de você. Vai lá e compartilha. Sabe fazer? Faz bem. Ensina o outro a fazer também. Ah, você é tão crítico? Vai lá e faz melhor. Vai lá e toma a frente, passa pelo outro, mas ensina o outro a fazer também, né? Lembrando sempre que missão é compartilhar. Hoje foi esse o meu recado, hoje foi esse a minha dica aí de leitura de mapa, compartilhando com vocês, né? Encerro por aqui porque tem que ser bem curto, né? Curte, pense, analise. O que eu gosto mais na cabala é da gente entender que a gente está certinho e cada um está no seu quadrado, cada um está no seu momento e tá certo. E vamos respeitar o momento, né? Envelhecer faz isso mesmo, faz com que a gente aprenda a ver, né, as outras pessoas indo, as outras pessoas partindo e a gente entra na gratidão aí porque a gente está com vida e está com saúde, a paciência, né, da temperança a lidar com os nossos extremos, tá bom? É esse o recado de hoje, encerro por aqui, Shanti, Shanti, Shanti. Dito 3 vezes, a paz para mim, a paz para vocês e a paz para o universo. Fiquem bem, se cuidem.